Bom, então na nossa última aula, nós iniciamos, né, o tema dos 7 pecados capitais, cujo qual eu até brinquei de que, apesar de serem 7 pecados, a gente ia acabar falando mais. Por quê? Porque nós iniciamos tratando de um que meio que está dentro de todos eles, que é um pecado chamado filáusia, e que é um termo grego para o nome egoísmo, né? E que ele está envolvido em todos, por quê? Porque ele é chamado assim, e é mais fácil falar filáusia do que egoísmo, porque, na verdade, o egoísmo, quando a gente pensa no egoísmo, a gente pensa apenas numa coisa meio material, né? Isso é meu e eu não dou para ninguém. Então, para a gente sair um pouco disso, ele é o amor de si contra si. E eu até mencionei o caso de um noivado, onde o homem dá o anel de brilhantes e a mulher se apaixona pelo anel e esquece do noivo. O que seria uma loucura na cabeça de qualquer um, né? Porque, na verdade, o que deveria haver era uma grande alegria, sim, por receber o anel, mas uma alegria de estar junto com a pessoa, né? Então, é um amor doente por si mesmo. Tanto que eu até mencionei de livros católicos que mencionam o amor próprio desta maneira mais negativa. Não é que amar-se ou cuidar de si é uma coisa errada, mas de que ela pode também tender para algo doentio, né? E eu até mencionei com certa preocupação que hoje o pessoal sempre fala, ame-se primeiro, mas precisa-se sempre, em coisas que são importantes, compreender que a virtude está sempre no meio, né? E é lógico que amar-se é necessário por causa do mandamento do amor, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar, senão como é que você vai amar o outro? Mas ao mesmo tempo não se pode perder de vista o outro. Então é esse equilíbrio que é necessário se ter. A partir daí nós falamos da gula e iniciamos a falar da luxúria, e eu mencionei muito mais a questão dos homens, né, dos problemas que os homens estão tendo, do vício, principalmente por conta da banda larga. Depois da banda larga, os homens, principalmente os homens, mas as mulheres também começaram a viciar, né, na questão da pornografia. Mas nota-se que quem tem procurado terapeutas, grupos de apoio, psicólogos e afins, inclusive na fé, são os homens por conta do vício. E até mencionei o próprio ator, o que fez o Latrell, né, nas Branquelas, o Terry Crews, que tem o testemunho dele, vocês encontram na internet. Mas a coisa não para por aí. E com isso, até para falar um pouco das mulheres, eu quero tocar hoje na questão, já entrando na questão da avareza. Por quê? Porque nós temos se com os homens nós temos uma questão do vício, com as mulheres nós temos um problema de serem o canal do vício. A coisa está tão séria. Então vamos falar primeiro o que é a avareza, para aí depois eu fazer a junção da avareza com a luxúria. E então falarmos da questão do que está envolvendo as mulheres nessa questão. Tem algumas coisas muito bizarras, né? E aí a gente percebe o quanto o homem é bobo, é tonto, né? Eu sei que vocês não estão com o microfone ligado, nem precisa ligar, mas algumas coisas que eu vou contar, talvez vocês até deem risada da bizarrice que o povo cai com as coisas que eu vou falar aqui. O que é a avareza? Bom, a avareza é propriamente o amor desmedido pelo dinheiro ou pelas coisas, pela posse das coisas, né? Você pode pensar, a gula é eu quero ter todas as coisas e colocá-las elas dentro de mim, né? A luxúria é eu quero possuir as pessoas e tê-las elas comigo, né? E a avareza é eu quero possuir o mundo e que ele esteja ao meu redor. A gente pode pensar dessa maneira. Então, aquele que é doente pelo dinheiro, e o próprio Jesus falou que o dinheiro é importante para fazer amigos, mas que você não pode ter
o dinheiro como seu Deus, né? Por quê? Porque você vai amar um e você vai odiar o outro, né? O odiar aí seria simplesmente você joga para escanteio. Quando você tiver que fazer uma escolha, você vai escolher primeiro o dinheiro, você vai escolher primeiro as coisas, você vai ficar dominado pelas questões do ter, né? Se na luxúria, na gula, você tinha problema pelas questões do prazer, aqui você tem um problema sério pelas questões do ter. E aí a gente volta também a uma questão básica. Comida é ruim? Não, claro que não. O sexo é ruim? Não, claro que não. O dinheiro é ruim? Não, claro que não. Os objetos e as coisas de uso diário são ruins? Não, claro que não. Mas, se elas forem utilizadas para o mal, vamos dizer assim, no sentido de que ele causa em nós uma dependência ao qual nós não vivemos sem ele, então aí realmente nós já estamos tomados, né? Estamos controlados por essas coisas. E o grande problema que nós temos é que não que nunca fomos assim, sempre se viu pessoas avarentas, sempre se viu pessoas mais ligadas à questão sexual, sempre se teve problemas com a questão alimentar. Mas, veja, as nossas relações, e eu até mencionei isso também, elas estão muito motivadas pela questão da performance. Então, se na questão sexual ela está ligada à questão da performance, eu até mencionei de jovens de 25, 26 anos que precisa tomar tadalafila para ter, né, para ficar lá com a alta performance, para ele mostrar que ele pode. Mas é claro que ele está falseando, né? Porque não é ele. Você começa a ver também, partindo da boca das pessoas que alegam ser orientadores de relacionamentos aí pela internet, o termo, precisa ser uma mulher de valor, precisa ser um homem de valor. Só que quando você escuta esse termo, você pensa que seriam valores de hombridade, de virtude, de capacidade, de qualidade da pessoa, né? Mas muitas vezes quando você vê, a pessoa menciona até uma qualidade ali, mas todas elas parecem estar atreladas e parece que você precisa, quando você for pedir a pessoa em namoro, você apresentar o currículo, né, do que você faz, do que você trabalha. Não que quando a gente não conhece alguém, a gente fica querendo saber o que a pessoa faz, né? Como os casais dizem, a gente precisa correr junto, mas isso não é o mais importante, né? Isso vai fazer alguma diferença, né? Os casais precisam se ajudar. Eu menciono isso para o pessoal da catequese propriamente, que é claro, né, que talvez o mundo sonhado, o mundo que se fala, você teria talvez só o homem trabalhando e a mulher em casa, mas isso não é uma realidade para todos. Tem muitas famílias que necessitam que o casal trabalhe e corra e não tem muito o que fazer, né? A realidade é essa. E também não vi por parte da igreja a igreja condenar a mulher a trabalhar de modo algum. O pessoal cria às vezes essas maluquices. Que a igreja não condenou ninguém, nem homem nem mulher, de trabalhar. É uma loucura isso. E também, até pelas situações atuais, onde muitas vezes ambos trabalham, ainda precisam se ajudar em casa, seja com os filhos, seja com a própria casa, seja com outras tarefas, né? Um precisa apoiar o outro, né? Isso fica muito claro, né? Quiser ver o quanto um deve apoiar o outro, em Efésios capítulo 5. Né? Quando você lê ali tem o papel do homem e da mulher, você vê que um precisa realmente dar a sustentação para o outro. Não tem muita fuga aí. Mas quando o pessoal fala de valor, você percebe um valor mais financeiro. Não é estranho também você pegar alguns vídeos que o rapaz pergunta, né? Quanto você acha que um cara tem que ganhar para ficar com você? Aí a menina fala assim, ele tem que ganhar... Fala um valor absurdo, que eu falo, putz, o cara ganhar isso aí é um ou outro, né? Tem quem ganha muito bem, mas na grande maioria, assim, não ganha, né? A mulher chega a falar valores acima de 15, de 20, de 30 mil reais. Não é todo mundo que ganha.
Só que quando perguntado, tá, e você? Aí a pessoa, eu estudo. Pô, mano. Então, cria-se uma situação estranha, né? O que nós queremos, afinal de contas? Então, essa questão da avareza, e reforço, isto não pega só mulheres, hein? A questão da avareza pega homens e mulheres, né? Porque certamente você conhece algum rapaz que tudo para a pessoa é dinheiro. Não, porque precisa de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro e tal. A gente sempre precisa. Só que o pessoal tá na loucura. Veja que coisa estranha. Eu vou comentar já abrindo aqui para a gente poder entrar e fazer a junção, e depois eu vou retornar para a avareza apenas contando a questão só dela, né? O que ela impacta. Todos esses pecados capitais possuem o que nós chamamos aí de filhas mortíferas. Então, todas elas possuem filhas. E aí, coincidência ou não, a primeira das filhas da avareza é a traição. Estranho, né? Você poderia pensar assim, mas a traição não deveria ser uma filha da luxúria? Não, ela é uma filha da avareza. Exatamente por causa desse sentido de posse. Não lhes parece estranho que pessoas que traem são assim, não ciumentas, são extremamente ciumentas, pessoas que traem? Por quê? Porque ele quer ter tudo para si. Então, o dele ninguém pode pegar, mas ele pode pegar o dos outros. Por quê? Um avarento, ele acha que tudo é dele. E ele também, assim como uma pessoa que está presa na luxúria, ele também já não vê pessoas na frente dele. Ele vê coisas. Então ele acha que tudo é posse dele. Tudo se tornou uma posse dele, então essa pessoa tem que estar comigo. Né? O pessoal, né? E vejam, né? Até por conta de fatos ocorridos com artistas nas últimas semanas, não tem nada a ver com beleza. Porque a moça era linda, maravilhosa, como o cara pode ter traído? O problema não é ela ser linda, o problema é o cara não ter caráter. O problema é a falta de caráter dele. Não tem nada a ver com beleza. Por quê? Porque para ele tem que andar com a mulher bonitona ali do lado. É um troféu, não é uma pessoa. Não é a mulher que ele ama. Né? Porque se está havendo uma traição, peraí, o que está faltando para você estar fazendo isso? E por que você, ao invés de fazer uma coisa dessa, você não fala a real para a pessoa, sei lá. Mas não tem nada a ver com caráter. Quer dizer, não tem nada a ver com beleza. Porque a pessoa é linda, como é que pode ter traído? Isso não tem absolutamente nada a ver com beleza, gente. Tem a ver com a pessoa que não tem o seu caráter formado e está tomado pela avareza e acha que as pessoas são como troféus, que ele vai lá e cola a figurinha no álbum dele. Então ele precisa ter as figurinhas no álbum, né? E por conta da mulher dele ser mais bonita do que muitas outras, também mostra esse desvio de caráter. Por quê? Porque ele tem a bonitona para ele mostrar para todo mundo que ele tá com ela. Aí ele fica com outras que nem são, às vezes não são nem legais, né? Mas para ele não é isso que importa. Então veja, a avareza tem uma filha chamada traição. Pessoas que traem, e aí não é trair só no lado, né, sexual, mas pessoas que traem amizades, que traem para ter outras coisas, para obter outras coisas de modo ilícito. Veja, a traição está sempre envolvida aí. Então, às vezes a gente pensa só num ponto, mas ela pode ser uma traição de amizade, ela pode ser uma traição de negócios. Né? Quantas traições ocorrem, né, no meio político, que um trai o outro para obter um benefício e conseguir algo. Então, hoje o rapaz fala isso, amanhã ele fala uma coisa completamente diferente, aí ninguém entendeu, por que esse cara mudou
completamente seu comportamento, completamente aquilo que dizia? Porque ele trai. Ele é um traidor. Ele viu uma possibilidade de ganhar algo para si e ele não está preocupado se os outros, né, se isso vai prejudicar outras pessoas, se vai prejudicar aquele que dizia ser o amigo, se vai prejudicar o país. Ele está se lixando para isso. Ele não liga absolutamente. Consequentemente, a questão financeira pesou junto da questão sexual e hoje nós temos uma explosão que já está inclusive em defasagem, né? Já está se tornando defasado e já se tornou um mercado que vai começar a se desvalorizar. O nome é esse mesmo, tá, gente? É mercado, não tem outra coisa, outro termo a se usar. Que é o que? Aumentou demais a prostituição. Não como se conhecia, esse também. Que as pessoas procuram, né, a prostituição na rua, né, nos bares e tudo mais. Mas ela aumentou muito em redes sociais criadas, onde a pessoa vai aparecer numa webcam e vai se insinuar, ou vai colocar fotos, ou vai fazer vídeos para aqueles que a acompanham. Né? E é o caso de sites como o OnlyFans e o Privacy, onde mulheres estão vendendo fotos do pé, mas não fica só no pé. Começa com a foto de pé e vai até a cabeça, né? E não fica só na foto. São vídeos, e aí elas podem gravar vídeos com outras pessoas, ou vídeos sozinhas e tudo mais, mas isto tem criado um baita mercado de um monte de gente e aumentou muito o número de meninas que começaram a achar, não, elas estão ganhando dinheiro, eu também quero ficar rica, e começaram a entrar para esse mercado. E aí vem as loucuras, porque a quantidade de menina que ficou milionária por isso, e mais do que isso, agora o negócio já entrou numa defasagem, porque é tanta gente que entrou que não tem gente para assinar tudo isso de moça que está se colocando nesses sites. Então já tem gente que não consegue enriquecer fácil como achava que ia enriquecer. Isso aí é igual uma pirâmide, né? Os primeiros que entram começam a ganhar dinheiro, quem entra depois não consegue alcançar, a não ser que seja um fenômeno, né? Sei lá, de vendas em algum produto, mas eu estou fazendo a comparação com uma pirâmide, né? E aí isso aí já tá criando o caso a procura já não é maior do que o que estão oferecendo. Mas ainda assim, começam a acontecer as coisas malucas, né? Não faz muito tempo, uma dessas mocinhas vendeu a sua água do banho. Eu vou explicar. Ela tomou o banho de banheira. É muito louco isso, velho. E ela colocou... Ela gravou, então o pessoal assistiu ela tomando banho de banheira, na espuma e tudo mais. Depois disso, ela vendeu a água desse banho em frascos. E o pessoal comprava a água da banheira. Ela vendeu e os caras estavam comprando. Digam para mim, o que é que se faz com água de banho de outra pessoa? Não faz sentido isso. Recentemente teve uma outra, né, que ela foi ao dentista para tirar o dente do siso. Então ela só pediu para que mantivessem todo o dente, a raiz lá do dente do siso, deixasse separado para ela, que ela queria levar. Ela vendeu o dente por 40 mil reais. Agora fala para mim, o que alguém vai fazer com o raio de um dente do outro? Um dente do siso ainda. Qual é, que tara é esta? Que faz um cara comprar um raio, né? Porque ela deve ter leiloado, não sei nem se foi por 40 mil, mas ela estava vendendo um dente. O dente que ela tirou, o dente do siso, por 40 mil reais. Moças que o cara manda para ela por correio uma meia,
né, um par de meias, e aí ele pede para ela usar por algumas semanas, não lavar a meia, deixar a meia ficar porcona, chulesenta, e a sol até saiu, e mandar mandar pro cara, porque o cara tem uma tara em chulé. Eu não consigo entender, gente, me desculpem. Eu não consigo entender essas coisas, mas é o que acontece. E aí a gente tem esse aumento, né, desse tipo de maluquice. Fora isso, né, isso aí foi lendo matérias de jornal, vendo os podcasts, o pessoal comentando dessas coisas, até, né, começou a se questionar, né, o pessoal começou a questionar, porque também, como as moças aparecem, o pessoal paga, sei lá, para ela fazer algo, sei lá, dançar ou fazer alguma coisa, mas o pessoal começa, às vezes, a pedir coisas meio estranhas, meio agressivas e tal, então começou a se questionar, até que ponto pode ir essas coisas, será que não é perigoso, né, mas não sei até aí a que conclusão se chegou. Mas aí vocês veem isso, né, gente pagando água de banho, né, dente de siso, meia fedida, e outras coisas, né, e peripécias que a pessoa faça diante da câmera, né, o que coloca, né, os homens aí numa situação, né, de ficar aí pagando para essas moças, e essas moças numa exposição extremamente alta, extremamente vexatória, né, tem doido para tudo, né, ou como dizia o Silvio Santos, cada louco com a sua mania, né, e que a gente acaba vendo esse problema muito sério. Mas isso não é apenas um problema na questão pornográfica ou na questão da prostituição. Os relacionamentos se tornaram um negócio. Vocês devem ter visto que recentemente surgiu, né, até brinquei com o Renato, que é advogado. Eu falei para ele, já monta aí o contratinho, porque agora existe contrato de casamento, coisa antiga, né? Para quê? O negócio agora é contrato de namoro. As pessoas estão fazendo contrato para namoro, né? Para deixar claro o que pode, o que não pode. Se fizer isso, um ganha, o outro perde. Se fizer isso, o outro perde, o outro ganha. A coisa está assim, ó. Pode ver que é tudo questão financeira, né? Todas as leis aprovadas aí nas últimas décadas, elas deveriam ter o seu valor. Elas têm, até certo ponto, um valor de ser e de existir. Porque da mesma forma que nós temos os relacionamentos, nós sabemos que existem excessos e não se nega de forma alguma que exista violência doméstica. Ponto. Não se nega de forma alguma que, se não houvessem parâmetros, né, que a gente chama de pesos e contrapesos, né, checagens e balanços, para dar uma certa qualidade, e aí nós estamos indo para além daquilo que nós cremos, de casais que acabam se separando, e para que ninguém perca, né, os seus direitos, é necessário que exista uma justiça para proteger o que está mais frágil nessa situação. Porém, nós temos já, por conta das leis e por conta, né, talvez de exposição ou por conta de propaganda e de um certo alarmismo, situações muito estranhas, coisas muito bizarras que vêm acontecendo em geral, a ponto até de você começar a ter grupo de pessoas falando, você começa a ver, gente, o povo já está excessivo, né? É lógico que, em certo ponto, como eu disse, é justo que tenha, é justo que aconteça, mas as coisas não podem ser apenas uma propaganda, né, do deputado, ou seja lá de quem for, de chegar no dia 8 de março e falar, vamos aprovar uma lei. Não, peraí, meu amigo, isso aí não é propaganda. Então você não está preocupado em melhorar a situação das pessoas. Você está preocupado apenas em fazer panfletagem política. Porque a lei não precisa ser aprovada dia 8.
A lei precisa ser aprovada porque é necessária. Isso não é uma propaganda, isso é uma coisa séria. Quando a gente vai analisar, né, os números frios, parece que as leis muito pouco fazem verdadeiramente. Porque elas estão mais preocupadas apenas em fazer barulho, dizer, estamos aqui e tal. E aí pega um caso emblemático, alguém, né, alguma pessoa, e fala, olha, veja, mas a gente pegou esse aqui. Então... Mas a coisa não é efetivamente clara, ela não vai efetivamente onde o problema está ocorrendo. Né? E, né, quando ocorrem, né, as questões, porque elas ocorrem nos meios políticos, as pessoas imediatamente no meio político já fazem questão de abafar os casos ou de já arrumar um jeito de dizer que não foi assim, que não é porque o negócio não é resolver. Né? O negócio é só para... não, tem as leis. Né? Perguntem então a mulheres que realmente sofrem esse tipo de violência, se elas conseguem ser verdadeiramente protegidas pela lei ou se elas ficam correndo risco. Quem já viu casos assim sabe que, né, muitas vezes nem com aqueles avisos que o cara tem que ficar longe, ela fica, a Deus dará. Porque o negócio, infelizmente, é uma hipocrisia tremenda. Mas de qualquer forma, principalmente naquelas leis que estão mais atreladas à questão financeira, o negócio pegou mesmo. E aí a gente vê aí já o outro lado sofrendo, né? Se de um lado você fala que tem uma lei aprovada só para inglês ver, só que a mulherada está sofrendo do mesmo jeito, do outro lado, na parte financeira, realmente o negócio pegou no bolso, né? A ponto de você ter, né, aquelas pessoas que o pessoal até brinca assim, que destroem a causa, né? De você ter mulheres que começam a ter filhos. E isso não é coisa nova não, vai. Tá? Quando eu era moleque, eu já ouvia essas coisas. Já falava, tem umas meninas aqui na Coab que faz isso. Eu falava, mas é sério que tem isso? E era mulher contando pra mim, então, né, pra validar realmente a coisa. E falava assim, que ela tinha filho de uns 3 ou 4 e tinha pensão de todos eles, então ela vivia mais tranquilo, cuidava dos filhos e fazia daquilo quase uma profissão. Eu não consigo entender muito bem. Eu não sei exatamente o quanto ganha, porque isso depende também, né, de quanto ganha o pai da criança, mas parece que tem gente que faz sua vida assim, e o negócio, pelo jeito, pegou. Aliás, dizem que a única lei no Brasil que funciona é pensão alimentícia, né? Que o cara, quando não paga, aí realmente vai preso, o restante o pessoal dá um jeito de sair, mas essa, né, até alguns artistas, jogador de futebol já foi preso aqui nesse país, né? O restante, quando vai preso, é mais para propaganda. Isso que é muito triste, né? As coisas não precisavam ser tão emocionais aqui no país. Elas podiam realmente funcionar, né? Poderia se realmente pegar esses vagabundos violentos, poderia se punir quem vem com golpe, né? Quem quer dar golpe, né? De coisas assim, e buscar aí uma equidade. O problema de não termos uma equidade da coisa sempre ficar desbalanceada, hoje tem nome, que é o que a gente chama de ideologia. Quando a gente falar sobre a inveja, e aí a gente for no grupão, aí a gente trata da questão da ideologia e como ela é essa mola propulsora que faz também a questão sexual, a questão dos relacionamentos, virar uma guerra do sexo. Né? Esse negócio é sadio para nós? Logicamente que não. Logicamente que não. O que nós precisamos ter são relacionamentos que sejam saudáveis para todos nós, seja na empresa, seja em casa, seja nas famílias, seja onde for, os relacionamentos sejam saudáveis e as pessoas possam se respeitar, seja lá quem for. Quando a gente começa a ver, de um lado, você começa a ver, né, o movimento feminista, e hoje você já tem, eu não sei se é um feminismo de mão trocada, mas você tem aí grupos de homens reclamando da falta né, de critério, de homens que estão se ferrando e tal.
a gente começa a ver que está tendo uma guerra de sexo, porque você chega nesses grupos que, claro, todos os grupos, gente, todos esses grupos, eles têm uma razão de existir e um porquê ele está reclamando de algo. Esse algo que ele reclama é algo real, é algo que está acontecendo. Ele não está maluco, né? O pessoal fala, não, mas esse grupo, isso aqui. Sim, só que aí ele vai para alguns extremos. Mas quando ele menciona, igual eu mencionei agora há pouco, alguém poderia negar que existe violência doméstica? Não. Não, de forma alguma. Existe. Então, quando a gente for falar de ideologia, é lógico que esses grupos, eles partem de pontos reais. E quando você os questiona, ele fala assim, não, mas você é contra proteger, por exemplo, nesse caso, né? Se eu questiono o grupo feminino, mas você é contra os direitos das mulheres? Mas eu não estou falando dos direitos das mulheres. Né? Então a pessoa já joga meio que para dizer que você, para descredibilizar você e dizer que você está contra todas as mulheres, quando você está questionando apenas a postura da pessoa que está agindo num excesso, né? E que pode estar solicitando coisas que não deveriam ser. É o que a gente fala, né? Eu acho que é muito fácil perceber o quanto, e hoje já se critica de todos os lados, né? O quanto os homens perderam muito da sua masculinidade, da sua firmeza. Todos perderam? Claro que não. Mas você chega a ponto de ver cara quase pedindo desculpa por ser homem. Ou quase não, ou pedindo desculpa por ser homem. No Brasil isso não pegou. Esse negócio do cara pedir desculpa por ser homem. Teve um ou outro aí que quis pagar de bonzinho. Mas não, na verdade aqui tudo vira quinta série, né? Então começou uma zoeira do caramba com a pessoa. Mas existem países, o Fiuk. Pois é. Então, mas tem países lá fora, me parece que até parte dos Estados Unidos, onde os homens estavam nessa daí. Aqui no Brasil isso não pega. Porque aqui no Brasil os caras já. Nossa, você tá louco e tal. Mas, de qualquer forma, você vê muitas vezes a falta de postura, né? Ou os homens deixando de fazer sua parte, né? E depois, quando os caras começam a fazer isso, o que que acontece? Aí as próprias mulheres que pediam para os caras ser mais assim, começam a reclamar porque tá faltando, os caras não é mais homens, os caras estão molenga, não sei o quê. Que é lógico que uma coisa vai chamar a outra, né? Então, quando a gente chegar na ideologia, eu vou explicar com mais detalhes, porque aí vocês vão ver que estas questões não veio do nada. Assim como, né, juntando essa questão da avareza, né, questões relacionadas ao aborto. O aborto, é claro, você escuta da boca de quem é favorável ao aborto, a pessoa sempre fala, ah, porque eu gasto, ah, porque o meu prazer, ah, porque o meu tempo, né? Então você percebe que a pessoa sempre vai questionar, e é lógico que pode usar o termo, ah, os meus direitos. Como assim querem impedir os meus direitos? Por quê? Porque algo está me atrapalhando de ter a minha tranquilidade e aí querem exigir que eu sofra as consequências da realidade por conta de um ato que eu fiz. Eu não quero sofrer as consequências da realidade. Então eu quero banir as consequências da realidade porque eu sou mais importante do que qualquer coisa. Então eu não posso sofrer as consequências. Já que não tem como fugir de todas as consequências, então eu tenho que passar por um procedimento médico. Mas pelo menos esse procedimento médico é só um momento e não vai me atrapalhar o resto da vida. Então veja como está entranhado numa avareza tremenda, né? E que também, assim como os outros casos, também faz eu perder o amor, né? O senso do amor eu começo a perder aí. Eu paro simplesmente de amar. Eu perco esta capacidade de amar. Eu perco a capacidade de dar amor por outro, por quê? Porque tudo que eu der, ele tem que ter um interesse, né? O que você pode me oferecer para eu ficar com você?
Mas espera aí, isso aí é o amor? Putz grilo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. É claro que nós não vamos pôr o pé na realidade. É claro que a gente fica com alguém por algum interesse. A gente primeiro que a gente se atrai. Quando a gente for falar do amor com mais propriedade, a gente vai perceber que a gente tem uma atração natural pela pessoa. Que pode ser física, pode ser conversa, pode ser qualquer coisa. Mas há um interesse aí. Né? Mas a coisa não pode permanecer assim. Esse negócio precisa ganhar uma maturidade. As pessoas precisam crescer. Porque senão esse relacionamento não avança. Não vai durar. Né? Não vai durar. Por quê? Porque, por exemplo, se você ficou com a pessoa apenas por questões estéticas, porque a pessoa é bonita, porque o cara é forte, porque é isso e aquilo, as pessoas envelhecem e perdem essas qualidades. É natural. Né? Se não houver algo mais profundo nesse relacionamento, ele não vai durar. Né? E aí você vai ficar igual o Leonardo DiCaprio, que o pessoal zoa ele. Ele é mais velho que eu, né? Ou seja, ele já está muito próximo dos 50, né? E ele fica com a mocinha. Isso não é mentira, vocês podem procurar. Ele fica com as mocinhas até elas baterem 25 anos de idade. Quando elas passam dos 25 anos, ele termina e começa com uma outra mais nova de novo. Né? Ele tem sorte que ele aparentemente, né, ele parece mais novo. Só que isso uma hora, até com o Leonardo DiCaprio, isso aí vai começar a fazer diferença. E ele vai continuar com isso daí? Né? Então não dá. Não dá para os relacionamentos estarem baseados apenas, por exemplo, nesse caso, apenas numa questão estética. Porque a pessoa é mais nova, porque é mais assim. Né? Isso, né, pode ver. O quanto o pessoal fica brincando, né? Porque às vezes aparece uma pessoa mais jovem com uma pessoa mais velha, né? Seja com um artista que alguém fica, ou com uma artista tal, o pessoal já fala, tá por interesse. O pessoal já começa a pensar que é porque tá querendo se apossar do dinheiro da pessoa e tudo mais. Então, vejam o problema que se cria aí. Né? Então, infelizmente, as nossas relações elas estão bem afetadas pela questão da avareza. Né? Quando deveríamos primeiro nos preocupar com o ser, a gente acaba se preocupando muito com o poder, né? E com o ter da pessoa. Né? E aí essas coisas podem passar. Né? Se a gente não está disposto a lidar com estas tempestades que acontecem, financeira, com problemas do dia a dia, com o comportamento de um e do outro, nós não vamos ser capazes de aguentar um relacionamento de muitos anos. Eu vejo aqui em casa, né, meus pais, então aí vamos fazer 44, né? 44 anos de casado, dia 6 de setembro, e já aguentaram assim, né? Altos e baixos, altos e baixos. E assim, todo mundo fala, é um casal unido, mas eles também já tiveram suas crises, já tiveram seus problemas. Mas o que eu percebo que permanece, mesmo com todas essas até treta entre os dois discutirem, é que ainda assim existe uma amizade, existe uma cumplicidade, os dois se gostam muito, e você vê um casal, onde ele tem 68, ela 62, eles andando de mão dada no shopping. Que às vezes você vê casal de 5 anos que não consegue olhar na cara do outro dentro do shopping. Então, essas coisas aí fazem diferença. Você olha e fala, opa, aqui a coisa está caminhando. Pois bem, indo para a questão da inveja. O que é inveja? Vamos descer o nível agora.
Agora nós vamos para aqueles que são eles são muitas vezes consequências, né, consequências dos de cima. Esses 3 primeiros, eles são mais brutos, eles acontecem com todo mundo de uma maneira meio bruta, né, porque você vê claramente. Estes outros começam o negócio a ficar mais escondido. Ele parece só uma consequência, mas ele é onde vai formando a raiz desses problemas. Por quê? Porque você vai ter na inveja e na ira, uma coisa muito relacionada à não realização de sua parte. E você vai ter na preguiça, por conta às vezes do excesso de realização, ou pela falta total, uma queda na energia, né? Energia falando assim, né? Aquela força de vontade da pessoa que cai, despenca, que cai num tédio. Isso falando desses 3, ira, preguiça e inveja. E no caso da inveja, qual é o problema? O problema é que a inveja, quando nos afeta, e aí vem um detalhe curioso sobre a questão da inveja, antes da inveja entrar na lista dos 7 pecados capitais, ela tinha um outro nome. Ela tinha o nome de tristeza. Ficar triste é ruim? Não. Depende com que você fica triste. Uma pessoa que perde um ente querido vai ficar triste. Tem algo de errado nisso? Não. Né? Você tem uma perda, então, lógico que você vai ficar triste. Mas o grande problema dessa tristeza, que aí é onde entra a inveja, e por isso ficou a inveja, até para ficar mais fácil o entendimento dela, é que ela é uma tristeza do porquê comigo e não com o outro. E que não consegue se alegrar com o outro. Porque o outro tem, o outro consegue, o outro conquista e eu não. Por que eu não e você sim? Esse é o problema da inveja. E o pior, nós estamos num país de uma cultura invejosa. O Brasil é o país do caranguejo no balde. Você põe um monte de caranguejo num balde grandão e eles estão tudo ali, né? Com as garrinhas. De repente um consegue enganchar na ponta do balde. E ele começa a subir, né? Porque ele tem a garrinha firme, né? Tá subindo. Quando ele tá chegando quase na ponta, vem um outro caranguejo feia da mãe e pega bem no rabinho dele e puxa ele de volta. Ele cai em cima dos outros, fica aquela confusão e daqui a pouco estão eles de novo lá tentando pegar. Até que um pega, vai tentando subir, daqui o outro puxa o rabo. E fica nesse negócio e ninguém consegue subir. E no Brasil é assim, sem fazer uma distinção de valor, se canta bem, se canta mal, se é bom jogador, se é mau jogador, se é bom atleta, se é mau atleta. Todo mundo faz isso. A gente acaba sempre desvalorizando o do outro. Ah, alguém fala bem de alguém que conhece, aí o outro fala assim, mas a pessoa faz isso para diminuir a pessoa. A gente sempre tenta desvalorizar o que o outro fez. A gente não aplaude. Não, mas a pessoa fez isso, mas a pessoa conseguiu isso. Mas certamente está roubando. A pessoa fez isso, mas ela é chata. A pessoa fez isso, conseguiu? Mas pode ter certeza que tem alguém atrás que defende. Então, a gente nunca acredita que as pessoas realmente podem dar certo. Ou elas estão realmente de verdade dando certo. A gente sempre pensa que tem alguma maracutaia por trás. Ou que alguém tá bancando. Porque ninguém pode fazer sucesso. Porque isso é uma porcaria. É uma cultura da inveja. O artista, o atleta, o cantor bate no auge. Mas não dá 2 minutos, alguém já começa a procurar alguma coisa em rede social. Vamos ver se ele falou alguma coisa para cancelá-lo, para destruir com a imagem dele. Né? Vamos procurar alguma fofoca, ver se Mas que coisa absurda. Será que não dá para simplesmente aplaudir a pessoa? Né? Eu espero que alguns atletas aí ganharam a Olimpíada, ninguém fique amanhã vindo com conversinha. Ficou com não sei quem. Não quero saber. Né? Isso aí eu falei
Para minha irmã que está aqui, eu falei para ela, não falo mais de escândalo de artista, não quero saber. Quando acontecer, eu vou ficar sabendo, porque todo mundo fica sabendo, e eu vou esperar. Investigação, seja lá quem for, quem falar, deixar de. Não me interessa, não vou dar minha opinião. Não sei. Por quê? Porque a gente pega e toma partido e depois você toma na cabeça. Né? Até uns anos atrás, todo mundo achava que o senhor Johnny Depp era o errado da história. Descobriu que não é. Que é a moça lá, Amber Heard. Né? Conseguiram imagem que ele não tinha feito o que ela o acusava. Né? Mas todo mundo, antes da coisa se provar, já estavam detonando o cara já tinha sido demitido, não vai mais fazer lá o filme dos piratas, não vai mais fazer isso, tá fora disso aqui, tinha esse projeto, perdeu tudo. Agora ele tá super valorizado. Agora o pessoal tá pagando em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Mas, primeiro, você precisa acabar com a imagem da pessoa. Então, da minha parte, não vai sair. Eu não vou perder meu tempo falando mal dos outros. Até porque, né, se as pessoas estão... Uma das coisas também é essa mania da gente comparar a nossa vida, né, e a gente olhar para a vida do outro a partir, sei lá, de uma imagem que a pessoa colocou numa foto da rede social, né, seja ela qual for, né, porque até o próprio WhatsApp dá para pôr story. Então, a pessoa pode pôr fotos lá e tudo mais. Né, e a gente criar esta imagem na nossa cabeça de que o outro tem e nós não. Então por que eu não tenho e ele tem? Então esse é o grande risco do momento atual. Esse é o grande risco do nosso olhar se desvirtuar, né, diante da inveja. Por quê? Porque um dos problemas que nós temos com esses pecados da inveja, da ira e da preguiça é que quando nós mencionamos sobre esses pecados, todo mundo acha que não tem. E todos nós temos. Mesmo que a gente não divulgue, mesmo que a gente não fale, mas todos nós temos. O grande problema da nossa falta de cura interior, seja lá qual for, é não aceitar que nós temos os pecados. Nós temos todos eles. Talvez um se manifesta mais do que o outro. Talvez a inveja em você não é uma coisa que se prolifera. Mas de vez em quando pode dar uma dorzinha assim. Você, putz, queria tanto. Né? Não, gente, isto é consequência do pecado original. O pecado original não acontece do nada. Ele acontece desta maneira, com aquilo que poderia ser. O que poderia ser o lado bom da inveja? Bom, seria admirar alguém. E eu falar bem de você. Ficar contente e você servir de inspiração para mim. Você fez algo, isso me inspira. E eu começo a fazer a mesma coisa que você faz porque eu achei muito bom e eu quero fazer também porque o que você faz realmente inspira pessoas. Tem algum erro nisso? Não. Então, não é chamar de inveja boa isso, tá? Inveja não é boa, né? É um outro termo. Quando a gente for falar das curas, aí vocês vão ver. Né? Então, uma pessoa pode inspirar outras e as pessoas fazerem o mesmo. Então, esse seria o lado bom. Agora, como nós estamos pegos no pecado original, às vezes dá certo e a gente admira, às vezes dá errado e a gente fala mal. Aí algumas pessoas que têm a mania, né, muito puritana, que é castrar os outros, falam assim, não fale nem bem nem mal de ninguém. Não, não é assim. Gente, vocês ficam mais uns 20 minutinhos? Vai cair a ligação, eu preciso completar só o processo aqui. E deixar engatilhado. Vai cair a ligação, eu já mando o link para vocês. E aí a gente continua aqui. Então quem está ouvindo o áudio, não pare porque tem mais, tá bom? Pois muito bem. O pessoal não consegue pegar e simplesmente eu considerar aquilo que você fez uma coisa boa. Então, e isso é ruim, gente. Veja, até grandes empresas que concorrem entre si,
são concorrentes, às vezes o negócio, elas precisam, ao mesmo tempo, compreender que uma não vive sem a outra. Que essa concorrência, muitas vezes, ela é favorável uma à outra. É claro que existe a concorrência, por exemplo, clubes de futebol, que existe a rivalidade. Se acabar a rivalidade, um time não vive sem o outro, de certo modo. Né? É claro que a gente fica torcendo para uns times cair para a Série B para a gente rir bastante. Mas a gente não quer que ele feche. Ele quer que eu fique mal, para a gente zoar, mas... Né? Quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Né? De quem eu estou falando. Mas você precisa ter essas rivalidades. E aí, no meio do processo, outras rivalidades surgem. Né? Hoje, por exemplo, hoje em dia, talvez, falando de Brasil, a maior rivalidade hoje, não falando das rivalidades regionais, que essas daí são clássicas e sempre existiram dos seus estados, né? Mas talvez hoje uma das maiores rivalidades que tem no Brasil é Palmeiras e Flamengo. Né? Mas e isso é necessário, porque o que isso ocasionou? Ocasionou que só ficou os dois times? Não, hoje você tem outros times que começaram a receber investimento externo e tudo mais, e vem aumentando a renda, outros times fazendo contratações e tudo mais. Então, isto ajuda, né? Desde que exista respeito entre as partes. Então, às vezes a gente disputa. Eu achei super bonito lá, as meninas na ginástica, as duas mocinhas, né? Acho que era, deixa eu ver se eu lembro o nome delas. Rebeca e Simone. A Simone americana, a Rebeca brasileira. Elas se cumprimentavam, né? E uma abraçou a outra, deu os parabéns uma para outra. Porque assim, a minha vitória está condicionada a eu ser melhor do que você, então eu vou precisar treinar para te vencer. Né? Então uma entende o papel. Né? Agora, quando a gente começa a reduzir o do outro, só para parecer o meu, né? Essa hegemonia é ilusória. Ela não dura nada. Vai durar alguns anos, depois você também vai passar. Então, hoje tem o melhor disso, o melhor daquilo e tal, mas amanhã vão ter outros. Vão ter outros campeões, vão ter outros adversários, pessoas que concorrem entre si. A concorrência, ela é absolutamente normal. Né? Um dos problemas atuais é o pessoal ter uma dificuldade de entender que em todas as competições, em todas as situações, tem quem ganha e tem quem perde. Né? E isso não dá para você fazer um tipo de igualdade que vai ficar bom para o primeiro e para o último lugar. Alguém vai chorar no meio do processo. Coisa mais ridícula que eu vi nos últimos anos foi enquanto Casado levar o Matheus em campeonatos de futebol, e quando termina o campeonato, todo mundo levanta a taça. Todo mundo põe a medalha, como se tivesse sido campeão. Peraí. Quem ganhou foi esse time aqui, não foi esse. Por que todo mundo vai levantar a medalha? Porque senão o outro fica com trauma. Não, meu amigo, você precisa preparar esses moleques para a vida. Nem todo mundo vai ter o melhor emprego. Uns vão se preparar mais, os outros não. E aí você vai preparar o outro para quê? De que modo? Então, você precisa preparar as pessoas para ser forte, inclusive para aguentar o tranco da vida. Né? A ponto da gente chegar, dias de hoje, crianças não, né? Adultos de 22, 23, 24, e não fazer entrevista e colocando a mãe do lado do entrevistador, pai. Né? Tudo bem se seu pai te dá uma carona para você ir fazer a entrevista e ele fica ali esperando. Ele não vai entrar com você na sala, mas o pessoal quer entrar na sala de reunião para falar com o entrevistador. Quer mais? Pai, que antes já ia para reclamar com o professor da escola, agora está indo na faculdade para reclamar com o professor da faculdade. Então, quando o seu menininho vai crescer? Quando a sua menininha vai crescer? Então, nós temos aí um problema. O pessoal não está sendo preparado para suportar. E se você não é preparado para suportar também a perda, você vai olhar para o outro que teve o ganho e você vai achar que ele está errado.
Porque se o outro tem e eu não tenho, ele está errado. Ele é injusto ele ter e eu não. Mas por que ele é injusto ele ter e eu não? O que eu sou tão especial assim? Veja como a coisa começa a andar junto com a vaidade, né? Não sei se vocês já percebem a vaidade aí andando junto. Porque o outro... Como assim o outro é mais bonito? É a... Como é que é o filme da... O filme não, né? A historinha da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonita do que eu? Tem. Pô, mas como é que tem alguém mais bonita do que eu? Se tem, nós vamos matar. Nós vamos resolver o problema. Né? Não dá para ser assim, gente. Não dá para a gente resolver as situações derrubando do outro e ficando, né, sendo... Eu preciso fazer o mundo de um jeito que as coisas funcionem só onde eu venço e os outros perdem. Né? Onde eu mascaro, dizendo que todo mundo vai ganhar, mas todo mundo, na verdade, vai perder e só eu vou ganhar. Né? Que esse é o caso da ideologia. Toda ideologia, todas as ideologias partem daí. Para uma ideologia surgir, e aí está a diferença, o cristianismo não é ideologia. O cristianismo é uma pessoa. Ele não tem uma capa de ideias. Ainda que em meio existindo a sua doutrina, e lógico que existem ideias entranhadas, né? Existe um modo de vida, existe um comportamento, mas não é uma ideologia, não é um falseamento da realidade. Na verdade, quando se vive verdadeiramente o cristianismo, se tem o pé profundamente na realidade, porque Deus é a realidade e Ele criou todas as coisas. Mas a ideologia não. Para eu ter a ideologia, primeiro, eu preciso sempre entender que eu vou ter o grupo frágil, o grupo que sofreu até hoje, o grupo minoritário, e o outro grupo que é o opressor. Então você tem sempre o opressor e o oprimido. E você precisa derrubar o opressor. Ainda que ele não seja um opressor. Eu posso criar a ideia de que ele é um opressor. E então eu preciso reduzir o do outro e fazer com que esse possa ser derrubado para que o meu grupo tenha, a princípio, igualdade de direitos. Só que o que acontece? Todos esses grupos ideológicos, quando ele conquista uma quantidade de direitos e nós poderíamos pegar e fazer a avaliação e falar, nós estamos numa questão de igualdade, o que acontece? Esse negócio gera um filão financeiro para esses grupos, ONGs, esses grupos. Você acha que o cara vai pegar e falar, não, é verdade, ó, conseguimos, aí, vamos dar a mãozinha aqui, vamos todo mundo agora largar esse negócio. O cara já virou político, já ganhou dinheiro, o cara tá conseguindo poder e tudo mais. Você acha mesmo que ele vai parar aí? Então, todo grupo ideológico, depois que ele consegue os direitos que ele queria, depois ele tenta a hegemonia. Todos os grupos. Historicamente, isso sempre foi assim. Então, quando você pega, e isso nós podemos até pegar desde a Revolução Francesa, você vai ver que todos os grupos se colocavam ali abaixo, estamos sofrendo na mão deste grupo aqui. Nós aqui, né, falando na Revolução Francesa, nós aqui da burguesia estamos morrendo na mão deste reinado ridículo. Nós precisamos derrubar o rei, porque o rei, os nobres, né, o clero é o problema, nós precisamos acabar com isso. Aí derruba, eles assumem e a coisa piora de vez. Né? Então, desde ali, todas as ideias de grupos e tal. Leandro, mas você acha, por exemplo, a gente pegar os grupos hoje, que são grupos mais de linha social, mas Leandro, você não falou que existe realmente violência doméstica? Sim. Assim como existe racismo, assim como existe, essas coisas existem. O grande problema é a solução que é dada para resolver isto. Porque quando ela é dada por estes grupos, o problema é que ele coloca nós um contra os outros. O que gerou, no caso de homens e mulheres, é que hoje você tem um grupo feminista arraigado e você tem um grupo, né, que você, não sei se vocês já ouviram o nome, tal do Red Pill. Né? Você já tinha ouvido esse nome?
Red Pill, né? Qualquer coisa vocês escrevem aí, né? Que os caras começaram a se sentir injustiçados. E não, certo, a Lalesca não. Cláudia já tinha ouvido falar do Red Pill, Sol, Maíra, né? Não sei se o Binho tá aí contigo. Não. Então, vocês encontram vários canais, grupos de homens. Ah, ele tá trabalhando. Homens que, beleza, começaram a perceber assim, que algumas leis começaram a exceder realmente algumas situações. Da mesma forma que tem a violência doméstica, algumas leis realmente estão se excedendo. Gente, o pessoal, até uns tempos atrás, o caso Johnny Depp é emblemático, porque ele meio que, depois surgiram outros casos, até o caso do Neymar lá, que a primeira menina, a Nájila, disse que tinha apanhado do Neymar, aí o vídeo mostrava que quem bateu foi ela, né? Então, estes casos meio que fizeram o pessoal dar um passinho para trás, mas antes disso tinha gente fazendo acusação de estupro sem prova. Eu apanhei do cara, mas não tinha prova, e o cara ia preso do mesmo jeito. Vários caras começaram a depor, tipo, falar na internet, olha, fui preso por isso, mas eu nunca fiz nada, tal. E o cara alegava, tinha prova e tudo mais. Então o negócio estava distorcendo para o outro lado. Então, quer dizer, da mesma forma, né? Hoje o pessoal diz que isso aí destrói a causa, né? Porque o pessoal se excede ou então fica querendo exagerar, e aí depois ninguém vai acreditar. Imagina, casos reais onde pessoas realmente estão apanhando, o pessoal vai falar, ih, deve ser igual aquelas lá. Igual o caso da Nájila, igual o caso da Amber Heard. Então esses caras começaram a se juntar. Falar assim, ó, nós estamos sendo injustiçados numa questão real. Ok, só que começou a ir para os excessos. Qual é o excesso? Nenhuma mulher presta. Todas as mulheres estão querendo nos enganar. Nenhuma mulher está querendo nada com nada. Né? Como é que é? Ah, quando ela vai para a igreja para zerar a quilometragem. Isso é um absurdo. Porque então eu não creio mais em conversão de ninguém. Né? Então ninguém se converte e todo mundo continua. Então, na verdade, todas as mulheres são enganadoras. Isso é um absurdo, isso é loucura. É claro que também não são todos, mas estes exagerados, aí alguns chegam ao cúmulo de dizer que é melhor procurar uma prostituta ou permanecer como um incel. Eu tive que aprender esses termos, é uma coisa mais engraçada. Eles começam com, não sei o que é o alfa, o beta, o shed, não dá. Isso aí, bom, eu não vou usar o termo que eu falo, mas assim, eu acho que é pouco masculino eu ficar nomeando, porque esse aí é o shed, esse aí é o alfa, esse é o beta, esse é o não sei o que. Eu acho pouco masculino isso, mas ok. Né? Eles acham que tem que ficar nomeando. E aí tem o tal do incel. O que é o incel? É um celibatário involuntário. Ele já está tão desacreditado que as mulheres podem fazer algum bem que ele não procura mais nenhuma mulher por isso. Ah, vai tomar banho. Não. Meu amigo, a vida é risco. A vida é risco e não adianta. Você vai, não, vocês não, eles estão procurando quem? Mulher dos sonhos? Não vai ter. Né? E eles também não são os homens dos sonhos. E também tem esse lado muito avarento ou muito baseado só numa estética que acha que as mulheres vão procurar homens apenas porque, como eles usam o termo, tem uma bela lata. Né? A lata tá em dia, que o cara é bonitão. É claro que tem, mas, gente, sejam sinceros, vocês que estão aqui, vocês são tudo mulher, e eu vou falar isso. Eu vejo muito mais mulheres bonitas com homens feios do que o contrário. Da mesma forma que, aí vem o outro ponto, eu vejo muito mais homens com mais poder aquisitivo com mulheres de menos poder aquisitivo do que o contrário. Mas isso também se explica. A sexualidade masculina e feminina tem uma coisa aí. Por que a mulher não procura um homem de poder aquisitivo menor? Pode acontecer dela ganhar mais? Pode. Quando a diferença não é gigantesca. Por quê? A sexualidade feminina está baseada na segurança, não é no dinheiro.
A mulher procura uma segurança. Então essa segurança pode ser financeira, ela pode ser física, ela pode ser espiritual, pode ser o que for. Mas a mulher procura uma segurança. Então quem entende estar ao lado dela tem que trazer uma segurança. Dela estar seguro naquilo que ela procura. Ok? E o homem é extremamente visual. Por isso que quando eu falei das questões da luxúria, eu falei que atinge muito mais os... Eu falei igual o Gabriel agora. Muito mais os homens. Não que não atinge mulheres, porque tem mulheres que gostam de visual, de ver, não sei o quê. Né? Bom, a gente pode até mencionar que, assim, quantos... sex shop é para mulher, não é para homem. Ainda que o homem possa comprar alguma coisinha, quem vai mais em sex shop é mulher. Então, também tem as questões visuais, luxúria e tudo mais. Mas, assim, o homem é muito visual. Né? A sexualidade dele está todinha, né, na vista. Ele é muito de olhar, ele precisa trabalhar a sua cabeça para isso. Então, ele é visual. Agora, os dois são só isso? Não, existem outros detalhes, existem outros pormenores, coisas que ele vai tendo, ele vive isso. A grande dificuldade é que a gente entrou nessa guerra dos sexos e a gente não consegue mais sair disso. Nós estamos repetindo a mesma porcariada que começou lá na década de 70. Na década de 70, não é o início em 68 que isso estoura. Mas é na década de 70, que depois vai ter até, eu acho que uma novela com esse nome, Guerra dos Sexos, que vai ter o primeiro momento aí desse negócio de que, homem, mulher, não sei o quê. E agora nós estamos de novo repetindo o que se falou lá na década de 70. Então nós estamos revivendo isso. E aí fica essas coisas, né, a ponto de tudo ser questionado. Né? As pessoas não podem olhar para o outro, que o pessoal já começa a questionar, não, mas como assim e tudo, mas, mano, vocês estão tudo louco, velho. Né? A gente entrou nos problemas estéticos desnecessários, a gente fica querendo questionar, porque o cara gostou dessa, não gostou daquela, por que gostam desse, não gostam daquele, meu Deus, cara. Então entrou numa loucura, né, que está muito atrelado a esse comportamento do eu sou o poder oprimido. Né? Então o poder opressor tem que ser derrubado. Essas leis, todas essas leis têm que ser derrubadas, todas essas pessoas têm que ser derrubadas. E aí nós entramos nesse negócio do nós contra eles, a gente não saiu mais disso. Como é que isso começou, Leandro? Isto começou para valer, principalmente essa questão que toca a questão sexual, que toca essas questões sociais. Isso dá um estouro em 1968. Mas isso eu só vou falar na próxima aula, porque aí eu vou tomar muito tempo para contar essa história e explicar em detalhes o que é que aconteceu, por que 68 é a data que a gente fala. O que aconteceu lá em 68 e da onde veio isso? Como é que surge isso? Então, em várias áreas. Né? Então aí o negócio vai tocar na guerra do sexo, vai tocar nas minorias, vai tocar em geral. Né? E como é que a gente acaba? Né? Porque a gente acaba sendo filho de tudo isso daí, mesmo quem não. E a gente tentando achar aí um meio termo para a gente poder viver esse bom cristão. Né? Mas a gente acaba envolvido nessas coisas. Porque em algum momento a gente acaba concordando, aí vira aquela briga, né, tremenda. E em tempos como hoje, onde tudo que acontece, o pessoal tem que chegar para você e falar assim, mas você concorda com A ou com B? Mas por que eu preciso concordar com A e B? A ou B? Por que eu tenho que dar minha opinião em tudo? Né? Então, a gente dá uma paradinha e vamos fazer a gente vai fazer uma, como é que fala? Uma abstinência de opinião. Né? Para não ficar dando opinião em tudo, né? Tudo a gente precisa saber. Não, a gente não precisa saber tudo, não. Muito bem, olha lá ali, entrando. Ué? Tá. Bom,
Pensei que ia ser a Claudinha lá que entrou. Então, por que eu preciso dar opinião em tudo? Então a gente não precisa, a gente precisa se abster desse excesso de opinião. Mas eu vou dar uma explicação histórica de como é que essas coisas começaram. Isto não vem do nada. O pessoal não começou a querer fazer lei de aborto e forçar em tudo quanto é país, ou liberação da maconha, ou estas guerras ideológicas que a gente acaba tendo do nada. Isso não veio do nada. Isso tem origem. Isso tem uma origem. E aí a gente junta também com a questão financeira. Então nós vamos falar de Revolução Francesa, nós vamos falar de Revolução Industrial, nós vamos falar do que aconteceu a partir daí, como as fundações se envolveram e como partidos políticos se envolveram e como é que o negócio está aqui hoje. E para onde vai, que já existe uma nova tendência, que eu já estou acompanhando essa mudança. E que pouca gente, ainda pouca gente está falando. O pessoal já está percebendo uma mudança de comportamento, apesar de que o negócio ainda é muito grande para falar que vai acabar. Talvez vai se incorporar aí no meio da coisa. Mas já está havendo uma mudança de comportamento. E eu quero entender para onde isso vai. Então eu vou falar um pouco disso na próxima aula. Trazendo tudo isso, explicando, como é que essas coisas, ganham essas forças, ganham essas ideias, para que depois a gente possa avançar para a ira e para a preguiça. Que aí vocês vão ver outras consequências. Mas isso é importante mencionar, porque aí, além de você entender como é que essas coisas agem dentro de nós e nos relacionamentos e no dia a dia, mas também que elas são utilizadas para a condução. Assim, acho que não é difícil perceber que, por exemplo, restaurantes gostam de usar cor vermelha e amarela para você ter fome, né? Vocês já sabiam disso, né? Mas o pessoal trabalha, muitas vezes propaganda, de alguma forma, para te atrair. Então nós vamos ver também como é que essa questão da ideologia ela é fomentada. Isso aí não vem do nada. Não é simplesmente alguém que acordou do dia para a noite, deu uma ideia, todo mundo concordou. E marketing é bem mais, né? A propaganda, um negócio bem, né? Vocês vão ver como é que o marketing é propaganda, mas como é que a coisa ganha na arte. Por que hoje em dia, não sei se vocês percebem, hoje em dia a gente fala A aqui, de repente você escuta até o cantor que você gosta falando B. Você fala, caramba, meu. Cara, o cantor, o ator, ou então todo mundo dá uma opinião, quando você vai ouvir no jornal, no rádio, parece que você está errado. Parece que você é o criminoso. Eu tenho essa sensação às vezes. E aí eu vou contar ainda um caso que aconteceu comigo, por conta de uma discussão relacionada ao aborto. Como é que me xingaram aí eu vou explicar por que às vezes a gente é xingado, a gente sendo católico é xingado, ou, pessoal, a primeira coisa da galera hoje em dia também, nos excessos, tudo eu tenho que colocar você em algum espectro político e tal, isso é um saco, mas aí a gente fala mais na semana que vem.